bem com vocês? A Regiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos para mais uma aula de geografia e vamos começar a aula de hoje com uma mensagem. Ela diz o seguinte, que nenhuma dificuldade lhe roube a esperança de conquistar tudo aquilo que você sonha. Então, que as dificuldades só venham para somar, tá certo? Que a gente não desista por conta delas, tá certo? Então, nossa correção de hoje é do capítulo 5. Lembro para vocês que toda aula de correção é um pouquinho mais extensa, né? Mas é importante que vocês façam a correção. Então, façam aí no tempo de vocês, mas façam. Fiquem agora, né, com essa correção aí preparada para vocês. Brasil, herança cultural. Que a gente falou sobre essas três, né, etnias aí principal, né, que forma a população, a nossa população brasileira. Então, turminha, a correção ela vai estar dentro dessa ótica mesmo de análise. Então, vamos lá começar. Vai estar aí as primeiras questões na página, né, 127. E diz o seguinte, primeiro, o Brasil, né, é conhecido por ser um país, né, multiétnico. São colocados como os principais elementos, né, formadores da nação brasileira. Ele está falando dos principais, ele não está dizendo que são os únicos, os exclusivos, ok? Então, é sempre importante observar o que é que coloca a questão. Então, ele está dizendo aqui, são, né, os elementos principais, né, de formação da população brasileira. Vai ser os portugueses, os africanos e os imigrantes árabes, japoneses, italianos e os alemães? Tá errado, por quê? Porque cadê aí a população negra, né, os africanos? Não tem aqui, tá errado, né? Imigrantes italiano, africano e os imigrantes árabes, ou seja, cadê os nativos? Tá errado também a B. O C, indígenas, imigrantes árabes e os imigrantes japoneses e italianos. Aqui tá erradíssimo, né? Tanto fala a questão dos negros, né, os africanos, quanto também os nativos aqui entrando. A D, os nativos brasileiros, aí ele coloca tracinho, os indígenas, os europeus, né, os brancos e os africanos, né, povos que aqui foi, né, povos que aqui foram escravizados. Olha como essa letra bonita, tem todos, né? Então, a gente já sabe que a letra D é a corretíssima. E a E, os africanos negros escravizados, os europeus, né, essencialmente italianos, holandeses e alemães. Cadê os portugueses, que foi quem veio para cá e colonizou? Tá errado por isso, né? Então ficou gritante aqui, além dos imigrantes árabes. Então essa primeira questão, sem sombra de dúvida, é a letra D, sem pestanejar, sem pensar muito, né? Então ele vai pedir aqui na segunda questão, turminha, ele diz assim, né? Que faça um comentário acerca da declaração, né? Relacionando as formas pelas quais as escolas brasileiras podem combater esse racismo, né, abrasileirado que a gente tem, né, citado pelo pesquisador. Então ele vai dizer que no Brasil, né, a gente utiliza muitos termos, né, que é realmente um racismo abrasileirado, que é aquele racismo que tá tudo bem, né, acontece, né, e que as pessoas praticam e nem, né, se percebem fazendo isso. Então eu quero que você faça um comentário a respeito disso. Então, gente, eu vou fazer aqui, né, só como se fosse uma dica, né, porque aí você vai ser o seu pensamento mesmo a respeito do que coloca o textozinho aqui, que a Pro não fez a leitura, que vocês fizeram para poder responder, né? Então, sendo o racismo um problema tão, né, incrustado aqui na sociedade brasileira, a escola pode ser um local de tentativa de criar, né, uma mentalidade solidária, né, tolerante, ele usa até a palavra tolerante, mas o que eu colocaria aqui como respeito, né? Você respeitar as outras pessoas, né? Porque tolerar é bom, né? Mas aí a gente tá num período que você não respeita a visão do outro, né? Ao colocar né, em contato crianças de classes, né, sociais diferentes, de características também diferentes, né? Então a escola é um ambiente que a gente pode fazer isso, a gente pode superar isso, porque a gente tá numa sala, né, que a gente tem pessoas de todos os tipos e a gente precisa fazer o quê? Aprender a respeitar e a conviver com todas elas, né? Deixando aí nossas relações, né, que a gente tem familiares, nossas características e sendo realmente obrigados a conviver
e principalmente tem que fazer o processo de respeito. Então, eu vou aí dar como dica de vocês poderem, né, incrementar a resposta de vocês, essas questõezinhas. Mas, como é uma resposta pessoal, né, você vai colocar seu entendimento, né? Mas aí o que a Pro diz é que a escola realmente é um espaço, né, que ganha, né? É um espaço delicioso, solidário, que a Pro tá morrendo de saudade de ter vocês aqui. Aproveito para deixar, né, dizer isso. Ok? Nessa segunda, vamos lá para a terceira. O que se entende por etnia, né? Já na página aí 200, tô querendo ir para frente. 128, na página 128, a terceira questão diz o seguinte: a etnia, né, a gente pode dizer que é, né, definir, né, como um grupo, né, de origem, cultura, língua, modo de agir, algumas características, né, também físicas, né, particular. Então, toda etnia ela vai ter essas características, né, próprias, né, que vai formar aí, né, e vai conseguir que ela seja definida assim como tal, como etnia, né? Então, ela vai ter que ter cultura, língua, né, modo de agir, modo de falar, né, modo de se vestir, né, e ainda algumas características físicas, ok? Então, isso daí é uma etnia. Cite 3 exemplos, aqui já no 4, viu, turminha? Cite 3 exemplos de práticas que você julga racista. Ou seja, se você julga racista, a prova não pode, né, induzir, eu não posso dizer o que você vai achar como racista. Então, é uma pergunta aí pessoal, né, preconceituosa ou discriminatória. Então, várias relações, né, várias situações do dia a dia a gente pode ver, né, como esse racismo acontecendo. Então, essa questão 4, né, dentro do debate que eu já fiz com vocês nas nossas aulas online, né, dentro da nossa aula aqui gravada, turminha, acho que vocês conseguiram colocar aqui, citar, né, 3 exemplos. E aí, a gente falava, inclusive, né, no nosso último momento, sobre a questão dessas frases, né, relembrar aquela questão que eu falei pra vocês, né, de colocar a questão do branco sendo superior ao negro, e a gente poderia visualizar isso, inclusive, nas expressões, quando eu falo lista negra, né, quando eu falo mercado negro, né, fedendo a negro, quando eu digo aqui uma inveja branca, ou seja, quer dizer aquela inveja que não tem maldade, aquela inveja que é boa, né, mesmo sendo inveja é boa, né, então assim, colocando realmente de forma, né, enraizada que o branco é bom e que o negro por ser negro é ruim. Então aqui vocês vão fazer uma resposta aí, né, de vocês, o que é que vocês acham, né, o que vocês julgam como racista, preconceituoso, né, ou discriminatório. Então, se inspirem no nosso debate e arrasem na resposta, ok? Então, a gente vai para a página agora 129. Essa página aqui é aquela página que a gente disse que é do encerramento do capítulo. Então, vai misturar tudo que a gente trabalhou nesse capítulo. E ele começa dizendo assim, né, que o IBGE, né, coloca como a população branca, né, com 50% sendo a população que vai predominar. É importante dizer que o IBGE, ele faz esse censo e ele pergunta qual é a cor que a pessoa acha que tem, né? Então, assim, é um entendimento da pessoa sobre o seu tom de pele, né? Sobre as suas formas, né, de características, né? Então, qual é a sua cor? Então, a pessoa que vai dizer. A pesquisa, né, esse censo que é feito, o censo brasileiro, mostrou que 50% da população acha que é branca, né? Tá caracterizada aí do branco. Lembrando que nesse censo a gente tem o quê? Branco, pardo e negro, né? Você pode dizer, não posso dizer que eu sou morena clara, morena... as definições que surgem aí, né, por consequência. Então, marque a alternativa que indica a segunda maior, né, contingente étnico que constitui a população brasileira. Aqui, para uma pesquisa rápida, né, como vocês estão aí no Google, assim como eu também coloquei para vocês a explicação, né, que a segunda, né, maior representação em etnias, as pessoas vão se reconhecer como sendo a parda, que é aquela mistura, que é aquela parte, né, da população que vai ser mistura que vai ser a parte miscigenada. Então, 40%, né, vão se considerar aí pardos, ou seja, que tem uma mistura aí nessa formação. Portanto, turminha, com essa minha explicação, eu já coloco aqui, né, a C como sendo esse ponto aí central. Por quê? Porque as outras vão botar aqui, né, indígenas, japoneses, né, mulatos. Ou seja, são coisas que o censo do IBGE, turminha, ele não
coloca aí como alternativa. Então, ele não coloca você vai ser considerado mulato, não tem essa opção, ok? Então, resposta correta aí, o primeiro vai ser a letra C. A segunda, associa a segunda coluna com a primeira. Então, a gente vai ter o quê? Né? Aqui daquele cruzamento que eu falei, né? Com vocês, que vai dar origem a essa definição. Então, o mameluco, o crioulo, o pardo e o cafuso, né? Então, aqui ele vai colocar essa listazinha aqui dos 4, né? E vai colocar as definições. Então, a primeira definição diz assim, indivíduo, né? Indivíduo híbrido, resultante da mistura de negro com os indígenas. Então, quando mistura negro com índio, dá o quê? Que eu falei, eu mostrei aquela tabelinha aqui pra vocês, turminha. Pensem aí, vocês colocaram o quê? Então, gente, essa mistura, quando ele fala negro e indígena, a gente sabe que formou o cafuso, que vai ser o númerozinho 4. Quando ele fala aqui, ó, na segunda proposição, indivíduo híbrido, resultante da mistura do branco com o indígena. Eu falei para vocês que o branco, quando mistura, né, com o indígena, ele dá o quê? O mameluco ou o caboclo, que também é utilizado e é aceito. Ou seja, tá aqui, né, na primeira coluna referente aí o numeral 1. A terceira proposição diz assim, indivíduo híbrido, né, resultante da mistura de negro com branco. Eu falei para vocês que o negro, né, com o branco, ele vai dar aí o pardo, ok? Que a gente vai, né, substituir, né, para essa questão do mulato, que não é tão aceito, né? A gente conversou na nossa aula online, na nossa aula interativa sobre isso, né? Então, o terceiro aí, né, sendo pardo. E a quarta proposição diz assim, denominação generalista que abranca todos os elementos, né, dentro dessa população. Então, vai ser o 2 aí, né, é o crioulo, dentro desse entendimento. Então, gente, aqui o segundo, a gente vai ter essa resposta aí como sendo a correta. 4, 1, 3, 2. Respondam. Terceiro, sobre o racismo no Brasil, é correto afirmar que, exceto. Lembra para vocês que tem que observar o que a questão pede, né? E aqui ele tá pedindo é exceto. Então, ele tá colocando que sobre o racismo é correto afirmar que, exceto. Então, ele quer a única que não é correto afirmar aqui dentro desse processo, né, do racismo. Gente, a primeira proposição diz o seguinte. Originou-se da escravidão, em que o negro era visto como raça inferior. Isso aqui está correto dentro do processo da lógica do racismo. Então, a gente já debateu isso aqui, inclusive. O mito, né, da democracia racial, né, mascara a dificuldade, né, e também a questão do debate sobre a questão. Está correto, né? Então, aqui está dentro do processo do racismo também, é uma alternativa válida, então não pode ser considerada errada. Tornou-se crime, né, inafiançável. E também que não prescreve pela lei, né, aqui pela lei que foi colocada. Então, também tá certa a letra C. A letra D é mais retórico, né, que real, como demonstra a ascensão social de negros como Pelé e Celso, né, aqui dentro do Celso Pitta. Então, aqui ele tá colocando que é uma coisa que não acontece, que é só na cabeça das pessoas, né? Que as pessoas ficam aí colocando, mas que não acontece. A gente sabe que o racismo, ele acontece de fato, né? E não quer dizer que uma pessoa negra, né, com talento gigantesco como Pelé, ascendeu, quer dizer que acabou o preconceito. Não. A gente, mesmo com essas figuras aí, né, maravilhosas, né, do tom de pele, né, que a gente tem, o racismo ainda continua acontecendo. Então, a gente já achou a resposta que vai ser a letra D. Mas por desencargo de consciência, vamos ler a letra E. Tem no Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, um espaço privilegiado para a sua discussão. Perfeito, gente. Então, assim, eu sempre gosto de fazer, principalmente quando eu assumo a disciplina de História, né, que é a disciplina responsável por promover esse dia na escola, né, esse dia 20 de novembro, que é meu aniversário, né, não é à toa que a Pro, né, negra, com maior orgulho, né, nasceu no dia 20, no Dia da Consciência Negra. Né, esse dia de conscientização nas escolas, de discussão. Sim,
realmente a gente tem essa legislação e esse dia tem que ser vivenciado em todas as escolas realmente do Brasil. É lei, ok? Então, a D aqui vai ser a incorreta. Turminha, dentro da quarta, ele vai colocar aqui, né, um trechozinho, né, e aí ele vai colocar aqui, entre as alternativas abaixo, marque aquela que apresenta as partes que, né, ao se unirem, geram esse personagem da nossa cultura. E aí a gente vai voltar, né, eu coloquei para a gente poder entender, entendeu? Colocar assim, eu sou, né, mamuloco, ou, né, César Forte aí. Sou de Pernambuco, eu sou, né, aqui Leão do Norte. Então, esse caboclo, né, aqui lembrando, né, o mameluco, ele vai ser, gente, formado por que mistura aí? Falei na questão anterior. Vai ser formado, aí vai ser a mistura, né, do indígena com branco. Então, que vai formar essa população aí. Tranquilo até aí, acho que vocês estão acompanhando, né? Aqui ele coloca questões que a gente tem que ver qual é a correta. Primeira, né, o mameluco, né, caldanteante do indígena com o branco, né, e mulato, né, cruzamento do negro aí com o branco. Então, ele vai dizer aí o que é cada um. Então, o mameluco é realmente o cruzamento, né, do indígena com o branco. Tá correto. O mulato, cruzamento do negro com o branco. Também tá correto. Essa primeira aí, correta, porque a gente sabe, já estudou. O cafuso, né, o caldeamento, né, do indígena com o negro. Cafuso, indígena com o negro, é isso, né? E o caipira, cruzamento do indígena com o branco. Tem caipira? A gente viu naquela classificação, denominação? Não tem, então já tá errado, né? Então já não é correto. Crioulo, né? O caldeamento do branco com o indígena, é o crioulo, branco e indígena não. Então a gente já tá vendo que tá errado por conta disso, né? Então, o branco com o indígena não vai dar o crioulo, né? Não tem essa definição. Então, por esse motivo, gente, a segunda e a terceira está incorreta. Só quem está correta é a primeira, ou seja, letra E. Turminha, esse daqui, né, ele vai colocar o textozinho, né, tirado aqui do processo de descoberta do Brasil e trazer esses escravos para cá. E ele coloca assim, com base no texto, né, ao favorecer o contato de indígenas de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível o quê? O que foi que trazer os africanos para o Brasil foi possível, tornou possível, turminha. Então, a formação de uma identidade cultural afro-brasileira. Gente, é aquela pergunta que a gente não precisa nem ler as outras alternativas, porque vai ter duas certas, né? Porque se tiver uma outra, né, que também esteja, você já vai ter colocado uma certa, porque a ela está incontestável. Quando os negros vêm para cá, né, nesse processo de escravidão, né, nesse trecho aí, a gente percebe o quê? Que há uma formação, uma identidade cultural afro-negra, mas voltada aqui para o Brasil. Então, a ela já vai estar correta. E nas demais, como vocês fizeram a leitura, né, e eu também, a gente já vai perceber que não tem elementos, né, que possam encaixar, porque ele vai aí fugir totalmente. É aquela questão que foge totalmente as demais do que a gente debateu, do que a gente comentou. Ok? Então, a resposta correta para essa sexta questão, sem sombra de dúvida e sem discussão, vai ser a A. Ok, turminha? Aqui, né, também vai colocar um textozinho, sempre as questões relacionadas a texto, e eles, em relação ao argumento, né, de que no Brasil existe uma democracia racial, o autor demonstra que, né? Então, aqui dentro dessa ideia, né, que ele vai colocar, né, eu vou fazer aquela leitura rapidinho para a gente acompanhar. A população negra teve que enfrentar sozinha o desafio da ascensão social, né, e frequentemente procurou fazê-lo, né, por rotas, né, originais, como o esporte, a música e a dança. Esporte, sobretudo o futebol, a música, sobretudo o samba, e a dança, sobretudo o carnaval. Foram os principais, né, canais de ascensão social do negro até recentemente. A libertação dos escravos não trouxe consigo a igualdade efetiva. Essa igualdade era afirmada nas leis, mas negada na prática.
né? Ainda hoje, apesar das leis, né, aqui a questão dos privilégios e arrogância de poucos corresponde, né, esse processo de desfavorecimento, né, da humanização de muitos. Então, turminha, o que ele coloca aqui, né, o que ele coloca aqui, que há, né, justamente, né, dentro desse entendimento, um mito, né, sobre essa questão aí desses afrodescendentes, né, terem deixado. Eles procuraram rotas, né, para essa ascensão, mas mesmo assim, né, não tiveram essas grandes respostas. Então, aqui, essa ideologia, né, que para a nação, né, a outros países modernos. Não, né, a gente tem um caminho aqui bem particular aqui no Brasil, até por ter demorado tanto esse processo de libertação. Esse modelo de democracia, né, foi possibilitado pela miscigenação. Não, mesmo no processo de miscigenação, não há essa democracia, né, racial no Brasil. Essa, né, inclusive é o que o texto está mostrando, né, essa peculiaridade nacional garantiu mobilidade social aos negros. Nem sempre, né, não é um caso aí, uma linha reta. Esse mito, né, aqui forma, né, de forma de exclusão, né, em relação aos afrodescendentes. Então, mostra aqui que camuflou, né, esse mito aí de que os negros estão aí se originando pelo samba, pelo carnaval. A gente camufla aí, né, essa ideia de que não existe mais essa exclusão social, e que a gente sabe, a gente vivencia no dia a dia que sim. Então, a resposta correta aqui, a D, dentro desse debate que a gente conseguiu fazer aqui sobre essa questão. Essa questão 8, né, ela é aquela questão de entendimento. E aqui a gente vai mostrar justamente, né, leia e observe o que foi apresentado abaixo. Né? Então, aqui, né, sobre a temática apresentada, é incorreta. As demais, gente, dentro do que a gente trabalhou, tá muito certa. Então, eu queria que você observasse essa letra D, que diz assim: com o sucesso das cotas raciais em todas as universidades públicas, gente, a gente quer incorreta. Essa daqui não tem como ser correta. As cotas públicas não é o sucesso em todas as instituições, né, e universidades públicas, né? Há uma grande colocação para que se garanta essa questão das cotas nas universidades e em outros ambientes também, né, concursos e tudo mais. Então, gente, essa D, aqui na questão 8 vai ser a D, por conta dessa frase inicial, ok? Aqui na 9ª questão, ele diz assim: muitas vezes usamos as palavras, né, sociedade, povo, nação e país como sinônimo. É a mesma coisa. E a gente sabe que não é, né? Apesar de parecidas, essas palavras não significam exatamente a mesma coisa. Portanto, é necessário saber o significado de cada uma delas, ok? E aí a geografia vem muito, né, nessa ideia. Assinala a alternativa incorreta, né? Então, ele vai dizer assim: entende, né, por povo, né, os grupos de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições. Por exemplo, o povo brasileiro, né, o povo judeu, o povo cigano. Tá correto. A gente quer a correta? Não, a gente quer a incorreta. B. Um povo precisa ter necessariamente território próprio para ser considerado assim? Não. Então, o território não é uma característica marcante de povo, né? Então, o povo ele não precisa ter esse território. A gente já achou aí a incorreta, que é a letra B, ok? Por conta dessa questão do território próprio. Não. Quando eu falo o povo cigano, eles não precisam ter o território com o nome cigano. Não. Então, quem é cigano, ele tem características, né, de um povo. E não necessariamente precisa de um território. Então, por isso, a 9 é a letra B. Turminha, demorou, mas não doeu, não arrancou pedaço, né? A gente finaliza aqui, né, o nosso momento de correção. Aproveite, gente, porque aqui a gente falou sobre essa questão da nossa formação da população brasileira. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar algumas características. A gente vai entrar num processo que na geografia é fundamental. Qual é esse processo? O processo da migração. Depois de fazer o entendimento sobre população. Então, a PRO, né, deseja que vocês tenham apreciado, que vocês tenham curtido essa correção e que tenham feito ela de fato, né? Façam tudo que for necessário de correção para que você já tenha esse material ok quando a gente retornar aqui. Com fé em Deus vai ser breve. Né? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula.